Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos aqui, 8h08, segunda-feira, dia 17 de agosto de 2026. Olha, eu já bugando no início da semana. Estamos aqui para mais uma live arremate legal. Muita coisa, muito conhecimento. Eu espero, sinceramente, eu espero estar atingindo vocês com conhecimento relevante sobre o mercado imobiliário, sobre questões principalmente relacionadas aos leilões de imóveis, né? Então, sejam muito bem-vindos. Você que está ao vivo no Instagram, Wagner, Regina, bom dia. Vocês ao vivo no Instagram, @alexandres.prof, 8h08. E quem está vendo depois, porque Spotify ou no YouTube, é só digitar Arremate Legal que eu estarei lá tomando meu cafezinho a qualquer dia, a qualquer hora, a qualquer momento, eu estarei por lá também. Bom, e olha só, hoje eu quero responder uma pergunta interessante aqui que me fizeram. Me fizeram uma pergunta esse final de semana e eu acho que é muito relevante para você que investe em leilão, em imóvel, ou então você que presta assessoria. E a pergunta foi a seguinte: o que vale mais a pena? Arrematar um imóvel para vender, arremata, faz o house flipping, reforma e vende, ou vale mais a pena arrematar um imóvel para locação, para ter renda passiva? Essa foi a pergunta que me fizeram. E aí, olha só, eu estava conversando com os amigos, tal, e aí me fizeram essa pergunta, e aí eu falei assim: "Pô, meu, é uma pergunta interessante, porque isso tem relação com estratégia de saída". Vocês sabem o que é estratégia de saída em imóveis arrematados de leilão? Bom dia, Graziela, seja bem-vinda. Ó, eu quero trabalhar aqui com vocês essa questão. O que fazer com o imóvel arrematado? Então vamos lá, aquela premissa básica: vale a pena arrematar imóvel de leilão porque é mais barato. Beleza. Tem segurança, tem lucratividade, claro que tem que ter muito cuidado, é trabalhoso arrematar um imóvel. Só que aí a pessoa chega no escritório, no seu escritório, e ela quer investir em leilão de imóvel. Ela busca um investimento imobiliário. Ou você mesmo está querendo fazer um investimento imobiliário, aí você fala: bom, mas eu vou investir para quê? Para renda passiva ou para ganhar dinheiro na venda? Bom, vamos destrinchar essa situação aqui, ou essas duas situações aqui, que são muito importantes de serem analisadas. Bom dia, Valéria, seja bem-vinda também. Então, olha só, primeiro, quando você pensa numa arrematação de imóvel, você tem que pensar o seguinte: bom, então a pessoa que está buscando arrematar quer ganhar dinheiro, beleza. Então ela tem basicamente três tipos de perfis: ou para renda passiva, ou para arrematar e vender, ou para uso próprio. Basicamente são esses três objetivos principais que a gente observa quando se trata de arrematações de imóveis. Mas aí, o que vale mais a pena? Bom, eu vou dizer para você que, apesar do interesse ser do investidor, da pessoa que está investindo em ganhar dinheiro, e ela já tem uma predisposição inicial para renda passiva ou para house flipping, arrematar, reformar e vender, ela já chega, ela já tem isso mentalizado. Então, você já tem isso no perfil. Só que o que vai realmente definir
qual é o destino, qual é a estratégia de saída para esse imóvel, não é necessariamente o que a pessoa investidora quer, que é relevante, tá? Mas o imóvel também terá um fator de estabelecer qual é o melhor, qual é a forma mais otimizada de investimento diante daquele leilão. Opa, então, espera aí. A oportunidade de leilão nos traduzirá também qual é o melhor uso desse investimento na estratégia de saída? Sim. Opa, então peraí. Você tem uma pessoa interessada em investir que já tem na mente, ela já tem, eu quero arrematar para revender. Arremato, reformo e vendo. Você vai ter a pessoa que já tem na mente dela, eu quero arrematar para ter renda passiva. Beleza. Bom, quando você vai, ou ela, ou você que presta assessoria, porque olha que interessante, a pessoa que já busca imóveis de leilão, ela já está fazendo o garimpo dela, já está fazendo. Ela vai arrematar e só vai levar para a advogada, para o advogado que presta assessoria em negócios imobiliários de leilões depois da arrematação. Fato, 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 fato. Então, mas ela já vai, quando ela procura as oportunidades, ou quando ela se depara com as oportunidades que estão lotadas, ela já fala assim: esse daqui é house flipping. Arremata, reforma e vende. Não, esse daqui é para uma renda passiva. Locação long stay, short stay, né? Curta temporada, curtíssima temporada, ou eventualmente locação tradicional, não importa. Mas a própria busca, o interesse que move aquela pessoa, já vai ter um reflexo, já vai encontrar na oportunidade do imóvel em leilão o potencial destino para a estratégia de saída. Então, olha que interessante aqui. Há uma conjugação de dois fatores iniciais, que é o interesse da pessoa que quer arrematar e o perfil do imóvel. Opa, o perfil da pessoa e o perfil do imóvel, né? Então, o imóvel ele tem indicativos do melhor destino que ele pode ser aproveitado. E a pessoa que investe já tem um interesse que a direciona para o mercado de leilões de imóveis. Então, você que presta assessoria em negócios imobiliários de leilão, você precisa entender isso, que a pessoa vai ter um perfil de investimento e o imóvel vai ter uma destinação mais otimizada, mais proveitosa, que dá para explorar mais, que dá para ter realmente uma potencialização de ganhos. Não importa se é com renda passiva, não importa se é com house flipping, arremata, reforma e vende. Perfeito. Tá. Só que aí eu entro com um terceiro componente, que também vai direcionar a estratégia de saída. Qual é esse terceiro componente? O fator tempo. O fator tempo nunca pode ser desmerecido. O tempo. O tempo é muito importante, não é? Hein, me fala aí, pessoal. Calejuma, bom dia. Felorosca, acho que é isso. Elaine Bombonato, Marcelo Ruiz, Daiane Assis, bom dia. Valéria já tá aqui. Sérgio Cardode, beleza? Todos vocês que estão por aqui, obrigado, bom dia. Então, olha só que interessante. O tempo é muito importante nas nossas vidas. O tempo cura tudo, não cura? Cura mal de amor. Cura mal de amor? Cura dor de cotovelo. Cura dor de cotovelo?
Claro, trata a virose, né? Você tem lá, só o tempo já, né? É importante, né? O tempo é importante. O tempo é muito importante. E quando você analisa uma oportunidade de leilão, olha que interessante. Quem tem experiência, quem tem estudo, é pior que, olha lá, a Grazi está falando que cura tudo mesmo, né? Os meus alunos, e sempre que eu busco ensinar sobre leilões de imóveis, eu falo sobre o fator tempo. Tempo é dinheiro, tempo é relevante. Porque ao analisar a oportunidade de leilão, ao analisar a matrícula do imóvel, ou uma transcrição do imóvel, ao analisar aquela realidade, primeiro, da origem do leilão, judicial, extrajudicial, ao analisar no ponto de vista do edital de leilão, né, depurar esse edital de leilão, interpretar esse edital de leilão, você vai entender, você vai entender o quê? Que há realmente uma e essa palavra é um mantra. Esse mantra é muito importante. É um mantra que quem atua com leilões de imóveis tem que ter essa palavra na mente sempre. Previsibilidade. Previsibilidade. Quando você, ao analisar a oportunidade, você também tem uma projeção sobre o tempo em dois fatores principais. O fator de regularização da posse e o fator de regularização da propriedade. Posse, propriedade, posse, propriedade, posse, propriedade. E o fator tempo de regularização da posse e da propriedade, que andam paralelos, mas muitas vezes uma é alcançada antes da outra, também deve entrar na estratégia ou na definição da estratégia de saída daquela oportunidade de leilão. Como assim? Como assim? Eita, calma aí. Então eu tenho, basicamente, o interesse da pessoa arrematante no destino que ela quer dar para o investimento e o perfil do imóvel. Só que agora eu estou trazendo um terceiro fator, o fator tempo. Opa, peraí. Como que o tempo influencia na estratégia de saída? Quando você tem um bom treinamento, quando você está muito bem inteirado de tudo que acontece na dinâmica do leilão, principalmente os fatores que ocorrem ou os acontecimentos que vão ser evidenciados no pós-arremate, você acaba tendo pela previsibilidade, olha a previsibilidade, você acaba conseguindo projetar no tempo esses dois fatores de regularização. Esses dois fatores de regularização, posse e propriedade. Posse e propriedade. Então, peraí, quando você faz projeções diante de toda a análise que é feita daquela oportunidade com relação ao tempo de regularização da posse ou da propriedade, você também terá um fator que vai influenciar na potencialidade da estratégia de saída daquela oportunidade em leilão. Então, olha que interessante. Essa projeção de tempo, ela não é absoluta.
essa projeção de tempo não é absoluta. Por que que não é absoluta? Porque você tem uma estimativa, só que alguns acontecimentos que ainda estão para ocorrer ou eventualmente não venham a ocorrer, influenciarão o fator tempo. E é por isso que você precisa entender que, ainda que haja uma forte previsibilidade nas análises que são feitas nos leilões de imóveis, você tem um fator que é imponderável do que venha a ser realizado. Pois bem, vamos fazer uma exemplificação aqui, tá? Um caso da época que eu advogava, tá? Eu acho é muito importante isso, trazer, situações concretas dessa dinâmica e de eventuais alterações da dinâmica, porque olha só, olha que interessante. Isso você precisa, se você está aqui como uma pessoa que quer investir em imóveis de leilão, se você está aqui como uma pessoa que quer prestar assessoria para arrematantes, então, ó, Juliana, bom dia. Juliana Cassas, bom dia. Joyce Reis, tem o S aqui, duplo S. Tene Reatoliar, bom dia. Ó, dependendo do que você estiver aqui, né, o teu interesse principal aqui, você tem que pensar o seguinte, bom, o seu cliente ou eventualmente você quer ganhar dinheiro com leilões de imóveis. E a estratégia de saída é um pensamento indissociável dessa fórmula. Você não entra no leilão sem ter uma e aqui uma verificação primária com o estudo da estratégia de saída. Sim, você, ó, olha só, todo leilão, sob pena de fazer um mau negócio, que é a maldição do vencedor aí, tem que ter estudo prévio sobre as estratégias de saída. Senão, você não está prestando uma boa assessoria ou você não está sabendo ser uma pessoa que investe em leilões de imóveis. Tá? Então, isso entra na conta. Isso entra na conta antes mesmo de ofertar lance. Isso é importante. Ó, a Valéria está trazendo aqui, a responsabilidade do assessor, da assessora é gigante. Tem que ser muito analisada a oportunidade para indicar ao cliente. Justamente. Vicky Domingues, bom dia. Iglesias Mota, bom dia. Valéria, você tocou num ponto que é muito importante. E essa análise, ela é complexa, trabalhosa, mas ela não é definitiva. É isso que eu quero que vocês internalizem também nesse momento. Ó, o Wagner traz outro fator. Em São Paulo, se for para short stay, Airbnb, né, locação de curtíssima temporada, tem que ver se a convenção autoriza. É um outro fator de análise, Wagner. É um outro fator de análise. Mas olha só que interessante. E aí eu quero contextualizar com um exemplo que quando eu advogava, eu tive, tá? O que que acontece aqui? Há uma expectativa natural. Todo investidor, toda pessoa que quer investir em leilão tem uma expectativa natural diante da oportunidade do leilão. Quer seja para uso próprio, quer seja para renda passiva, quer seja para arrematar, reformar e vender. Sempre tem expectativas. E essas expectativas se traduzem em objetivos. Só que o que eu quero estabelecer aqui para você,
que não há uma situação de definitividade, ou seja, não é absoluta a estratégia de saída que foi estabelecida inicialmente. Por quê? Porque pode ter alteração, porque no meio do caminho havia uma pedra no meio do caminho. Opa, então existem fatores que vão influir na dinâmica daquela oportunidade e muitas vezes pós-arrematação. Então, olha só, olha que interessante esse caso. Um cliente arrematou um imóvel. É o caso daquele cliente que arrematou e só depois veio me procurar. Eu advogava, já tinha feito assessoria para ele em outros leilões, ele arrematou e depois me ligou e falou assim: arrematei, resolve aí para mim. E aí eu já emendo com aquela bronca. Nossa, eu sempre dava bronca. Pô, mano, pô, meu, aí eu já tinha mais intimidade. Eu falava, meu, caraca, meu, você quis economizar para não ter a minha assessoria? Beleza, beleza. Bom, aí o que acontece? Leilão judicial, pá. E aí, é, eu sempre busquei ter, e eu acredito nisso, que a desocupação do imóvel tem que ser humanizada, tá? E aí, quando ele arrematou, ele me falou assim: olha, para mim o tempo é importante. Eu a análise que ele fez, que ele trouxe para mim, foi: arrematei para revender. Arrematei para revender. Na época, ele tinha arrematado por 150 mil. Estou falando, chutando valores aqui da época, porque isso faz que 16 anos aproximadamente, tá? Mas é um exemplo que casa com o que a gente está falando aqui. Ele falou: ó, paguei 150 mil, para mim o imóvel pode ser revendido por pelo menos 320. Falei, beleza. Fechou a conta, tal, me contratou. E eu sempre acreditei na desocupação humanizada, né? Então, o que que eu fiz? Eu entrei em contato com a pessoa que estava lá no imóvel. E esse cliente, como ele arrematava muito, ele gostava de participar e ele tinha também essa visão. Então, ele depois que arrematava, ele já ia para encontrar a pessoa, tudo tal. E eu também, eu sempre gostei de buscar isso. E aí, nesse caso em especial, eu tinha sido contratado, acho que numa quinta-feira, tal, e eu falei para ele: olha, na semana que vem eu vou lá no imóvel para falar com a pessoa, enquanto isso, tô já me habilitando, né? Você fez os pagamentos, vou me habilitar no processo, já vou fazer a condução dentro do processo. E na semana que vem eu vou lá. Ah, pô, ele esperou? Ele não esperou, ele não esperou, ele não esperou. Ele não esperou. Aí ele foi no sábado. No sábado ele foi lá, falou com uma pessoa que estava lá, uma mulher que estava lá. E aí, foi no sábado de manhã, tal, depois ele me conta na história. E aí ela falou assim para ele: olha, meu marido não está aqui, porque ele trabalha de sábado, tal, tudo. Eu entendi, tal, que você arrematou, porque ele esperou, ó, arrematei o imóvel, tal, quero conversar com vocês para desocupação, blá, 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 pum. E aí ela falou assim: olha, só que eu não posso falar nada sem falar com meu marido antes, tudo. Vocês podem voltar semana que vem? Aí esse meu cliente falou: beleza. Aí ele, até na volta da visita que ele fez no sábado, ele me ligou e falou assim: ó, fui lá, tal. Ela falou pra ir na semana que vem. Eu falei: tá bom, beleza. Beleza. Na semana seguinte, enquanto estava ainda correndo o prazo de impugnação, para a assinatura do auto de arrematação, já tinha sido feito o pagamento, tal, eu voltei lá. E aí ela não atendeu, simplesmente assim, tal. Depois mandou um WhatsApp para o meu cliente falando assim: olha, já consultei um advogado, estamos tomando as medidas, tudo tal. Aí eu falei: ixi, o gato subiu no telhado. O gato subiu no telhado.
Por que que esse caso eu quis trazer esse caso aqui? Porque essa pessoa acabou ingressando com uma ação de uso capião. Ó, no processo estava tudo, apesar do meu cliente não ter me procurado, tal, intimações feitas, no plano da validade da arrematação estava tudo ok. Era uma casa, então não tinha questão de condomínio, tal. Era uma casa de rua, tal. Do ponto de vista da validade do leilão, estava tudo de boas. E só que essa pessoa entrou com a ação de uso capião. Beleza. E a argumentação dela na ação de uso capião é que ela tinha recebido por doação esse imóvel do pai e vivia lá com a família. Tá. Aí você fala, bom, beleza, é doação, né? Tá, mas não tá no nome, isso, aquilo. Quem é o pai dela na fila do pão? É a pergunta. O pai dela era a pessoa executada no processo, que era o proprietário tabular. Aí você fala, pô, calma aí, o proprietário tabular é executado que doou para a filha, sem nenhum documento, sem nada, isso, aquilo, tal. Só que o papel aceita tudo. Aceita tudo. Ó, a Valéria, que due diligência ou análise de leilões são valores agregados que, em alguns casos, o cliente não percebe o valor agregado. É verdade, né? Grazi também concordar, mas é isso mesmo, economia burra, né, Grazi? Só que olha só, esse é um caso que era muito difícil, improvável de se ter notícia ou se filtrar numa análise de due diligence neste leilão. Olha, assim, porque ainda que soubesse que tem uma possuidora lá, isso, aquilo, tal, pensar numa uso capião, tal, seria um caminho muito difícil, tal. Bom, ela ingressou com a ação de uso capião, tal. E aí, olha só que interessante. Conseguimos a liminar de missão na posse. Conseguimos eliminar, né? No caso aqui, o próprio juízo da expropriação deu a, a emissão na posse, tal, mesmo com a usucapião correndo. Meu cliente foi emitido na posse. Nossa, a mulher deixou o imóvel destruído. Esse foi um dos casos que levou torneira, levou chuveiro, levou fiação, tal. E ação de usucapião correndo. Meu cliente arrematou para fazer house flipping, arrematar, reformar e vender. Só que por essa peculiaridade ele teve que mudar a destinação do investimento. Por quê? Porque ele não quis desistir da arrematação. Daria até para pensar numa desistência, tá? Por conta da usucapião, tá? E aí, o que acontece? Ele teve que mudar a direção do investimento. Então, ele colocou o imóvel para locação. E a casa na zona leste de São Paulo, lá para a região de São Miguel, foi alugada, até foi alugada por uma empresa tal, que estabeleceu lá um escritório, foi alugado. Até que a usucapião fosse resolvida. E tenta acordo daqui, tenta acordo de lá, e não consegue. Nossa, eu tive várias tratativas com o advogado da parte para fazer acordo, isso, aquilo. O meu cliente chegou a oferecer, olha só que interessante, meu cliente chegou a oferecer, se eu não me engano, uns quase 50 mil reais para ter para resolver, ó, eu te indenizo em 50 mil, tal.
Ela não quis, não quis, não quis, não quis. Tá. É, depois de um tempo, eu acho que durou uns 2 anos, 2, 3 anos isso, tá? É, e o que acontece? Ele não pôde vender, porque quem compraria um imóvel que é objeto de uso capião? Perceberam como a forceps ele precisou mudar a estratégia de saída? Então, o que eu quero dizer aqui para vocês é que, ainda que você tenha o interesse do investidor para arrematar com um destino, ainda que você tenha análise do imóvel que tem um perfil também, que tem um destino melhor otimizado, você tem também a análise do fator tempo. A análise do fator tempo. Perfeito? Só que nesse fator tempo, que é muito relevante, você tem ainda um fator que vai gerar algumas situações imponderáveis de demora, que vai fazer com que o teu cliente precise ter uma flexibilidade, ele precisa ter uma versatilidade, ele precisa entender que ele pode ter que alterar a estratégia de saída inicialmente estabelecida. Então, quando ele pré-estabeleceu para a arrematação a estratégia de saída do house flipping, ele não contava com a mudança de direção, que acabou acontecendo. Então, aqui o que eu quero trazer para você que investe em leilão, para você que assessora em negócios imobiliários de leilões, você precisa saber que a estratégia de saída pré-estabelecida inicialmente pode sofrer alteração, ou por uma situação forçosa, como eu trouxe esse exemplo, ou por uma situação de conveniência, ou forçada ou por conveniência, porque pode realmente, pós a arrematação, você ter uma situação de, opa, peraí, eu comprei para revender, mas veio uma pessoa querendo alugar. Vamos fazer conta. Vale a pena? Então, você tem situações como essa, né? Bom dia, Milena. Ah, Perrone. Bom dia, Perrone. Ó, palestrou lá no... Sexta-feira tivemos um congresso na OAB sobre leilões de imóveis. A comissão de leilão judicial e extrajudicial, aliás, siga aí, @leilões.oabsp, né? Que e entra para, pode entrar também, pode entrar para a comissão, é muito legal, tá? Palestras interessantíssimas. A Aline Perrone foi lá falar sobre o quê? Sobre alienação fiduciária em garantia. Fez uma palestra interessantíssima sobre ser viva a Lei 9514, né? E na visão dela é a melhor lei do mundo. Concordo. Ah, é. Bom, é outro papo, é outro papo. Não concordo muito não, tá? Não concordo muito não. Milena, bom dia. Tatiane, bom dia. Ó, quem chegou agora, depois pode ver na íntegra no Spotify, no YouTube, é só digitar Remate Legal, tá? Mas olha só que interessante então. Então vamos voltar aqui. Existem dois fatores iniciais de análise da estratégia de saída, e eu já coloquei um terceiro. Interesse do investidor, porque é o investidor que tem a expectativa inicial do que ele quer fazer com a arrematação. House flipping, arremata, reforma, vende, renda passiva, né, colocar para locação, short stay, long stay, ou eventualmente uso próprio. Ele já tem essa projeção,
tá? Aliás, até no uso próprio tem essa dinâmica de alteração que eu estou falando. Aí você tem o quê? O perfil do imóvel. O imóvel traz também uma melhor utilização, uma melhor destinação dele. A depender do imóvel, você tem uma destinação também, que é importante de ser vista. E você tem o terceiro fator, que é um fator previsível, que também vai ter influências imprevisíveis, que é o fator tempo. Tempo, tempo vai também ser determinante na estratégia de saída daquele imóvel arrematado. E você precisa saber que vai ter, ou pode ser que tenha, uma alteração da estratégia de saída inicial para outro tipo de estratégia. Ou seja, você vai ter uma dinâmica, uma situação de liquidez, é uma líquida, né? É um fluido, é fluido, melhor, acho que o termo melhor é fluido, uma fluidez em que você vai talvez conseguir manter o plano originário, talvez vai ter que fazer alterações com relação ao que ao destino que você tem daquela arrematação, o que a gente chama de estratégia de saída. E tudo bem. O que é importante é preparação e entender que essa fluidez pode vir a acontecer. Eu tenho inúmeros exemplos práticos com relação a isso, tá? Desde aquela pessoa que arrematou para uso próprio e recebeu oportunidade de venda e falou assim, pô, meu, então, peraí, eu comprei para mim, mas não dá para perder essa oportunidade de vender. Perfeito. Desde aquela pessoa que arrematou para fazer house flipping e preferiu ficar com o imóvel. Quer dizer, então você tem uma fluidez que é importante e que os componentes vão ser nessa tríade de análise. Interesse do investidor de acordo com o seu perfil, destinação do imóvel de acordo com o perfil do imóvel, com a natureza do imóvel e o fator tempo. Fator tempo. Claro que tem imóveis que já nascem com uma destinação, até por conta do o processo também. A situação documental também influencia no tempo. Por exemplo, eu estou fazendo leilão de um imóvel, na verdade não é um imóvel, são direitos sobre o imóvel. Direitos sobre o imóvel. Aí você vai falar assim, ah, mas vai ter tempo de regularização. É um caso que dá até para seguir para uma adjudicação compulsória. Sim, é um caso que dá para seguir para uma adjudicação compulsória. E aí você tem o quê? Você tem que, opa, mas enquanto eu não resolver, eu tenho renda passiva. Ó, o Wagner, nesse exemplo citado, quanto tempo demorou para resolver? Ó, se não me falha a memória, quase 3 anos. Quase 3 anos ou um pouquinho mais. Só que, olha que interessante, Wagner, olha que interessante. Olha que interessante. Ele arrematou por 150 aproximadamente, falou que valia 320, tá? Ele conseguiu a posse até resolver a usucapião. Ele colocou para locação, conseguiu alugar. O que ele obteve com a locação, que ele não esperava, ó, então ele investiu 150, claro, não só 150, tá? Então ele investiu, do que ele investiu, 150 da arrematação, 5% da comissão, do leiloeiro, meus honorários, isso, aquilo tal, ITBI, pá, 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 reforma do imóvel tal. O valor da locação, ó, fazia com que a cada mês que ele recebia um valor de locação, o investimento que ele fez inicial estava diminuindo.
Então, estava diminuindo. Ele recebia, diminuía. Recebia a locação, diminuía. Recebia a locação, diminuía. Recebia a locação, diminuía. Quando ele foi vender, ele vendeu o imóvel não por 320. Ele vendeu o imóvel por 450. Então, peraí. Ao mesmo tempo que o tempo... olha isso. Ao mesmo tempo que o tempo foi um problema na estratégia inicial dele. Por quê? Porque ele não esperava o uso capião, não esperava a condução daquela situação, a prorrogação no tempo para ele poder vender o imóvel, ele não esperava isso. Ao mesmo tempo que o tempo foi um problema, o tempo otimizou o resultado para ele absurdamente. Por quê? Porque tudo que ele investiu foi amortizado pelos aluguéis recebidos. E o que ele achava, o imóvel que ele achava que valia 320 quando ele arrematou, que era a previsibilidade dele de venda, com base nesse tempo. Então, o tempo mudou o investimento dele. Os aluguéis diluíram o investimento dele. E ele, de 320, passou para venda de um imóvel de 450. É um bom negócio? Mesmo com problema, o problema otimizou o resultado do investimento. Absurdamente. Ele nem pensava nessa otimização. Não pensava nesta situação de alteração da estratégia de saída. E isso fez... Bom dia, tudo bem? E isso fez com que o não pensado se transformasse num ótimo investimento, tá? Mas o que eu quero que você saia daqui é com essa fluidez do quê? Do investimento que é feito. A estratégia de saída é fluida. A estratégia de saída pode ser alterada. Então, basicamente, são 3 fatores: interesse do investidor, o fator natureza do imóvel, destinação desse imóvel e o fator tempo, com suas influências, inclusive processuais, né? E aqui, claro, que entra com regularização do imóvel, da propriedade e com a regularização da posse. Tá no fator tempo esses dois. Só que muitas vezes você tem um grau de previsibilidade para eles. Só que você tem no fator tempo o imponderável também. Beleza? Eleus Azevedo, bom dia. Simone Cariel, bom dia. Marcos, bom dia. Karine, bom dia. Tatiane, bom dia. Milena, bom dia. Ó, chegaram mais tarde, mas não tem problema, eu já tô acabando a live, mas você pode assistir integralmente, sabe onde? No Spotify ou no YouTube. É só digitar Arremate Legal. Spotify no YouTube. Tem daqui a pouquinho, daqui mais ou menos uns 40 minutos já tá no ar esse episódio, mas enquanto isso tem outros lá para você ver. É só Spotify eu vejo no celular quando tô caminhando, correndo, tal. Tem imagens. E o YouTube quando eu tô no carro, tal, qualquer lugar, pá, YouTube. Então, vá sim e assista os outros, porque tem muito conteúdo interessante para você. E não esqueça de fazer a inscrição para o webinar, que vai ser incrível. Amanhã tem aula, a penhora do imóvel perfeita. É isso aí. Obrigado por estarem aqui hoje. Deixa eu fechar a gravação aqui pro Spotify e pro YouTube. É isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga. Bora lá, bora aqui dar. Abraço, até mais. Tchau, tchau.